Em seguida, nós passamos para a amabilidade e a piedade. Notem vocês que nós temos aí uma diferença nas abordagens agora, na sequência das abordagens que o Aristóteles tem implementado. Por quê? Porque ele vinha numa ordem de, diz uma paixão e o seu oposto. E aqui não nos parece que a sequência da amabilidade e da piedade, ela tem aí uma relação de oposição. É como que se ele quebrasse esse ciclo. Se você olhar direitinho, você vai ver que ele retorna a esse ciclo quando ele fala da inveja e da emulação. Mas no conjunto dessas três, parece que ele não segue necessariamente aquela coisa da emoção e do seu oposto. Oportunamente, a gente volta a essa reflexão e vê em que medida ele quebra esse paradigma na análise dessas paixões. Então, na amabilidade, você vai perceber que o nosso autor ele tem ali há muita semelhança na amabilidade com a amizade. Então, vamos ver aqui o texto. Vamos admitir, como sempre, né, ele utilizando esse bordão do vamos admitir, que favor pode ser definido como um serviço em relação ao qual aquele que faz diz que faz um favor a alguém que tem necessidade, não em troca de alguma coisa em proveito pessoal, mas só no interesse do beneficiado. Note que a amizade, ela ao contrário, ou diferentemente, não necessariamente ao contrário, diferentemente da amizade, a amabilidade tem um caráter de ato, né? Tem um caráter de ato. É aquilo que se diz que faz um favor a alguém que tem necessidade, e aí ela se parece com a amizade quando diz que não por algum interesse, no caso da amizade é que diz não em troca de alguma coisa, mas só no interesse do beneficiário. O que é que provoca a amabilidade ou em relação a quem? Em relação a quem tem necessidade. Não em troca de alguma coisa, nem de proveito pessoal, mas só no interesse do beneficiado. Então, a relação de pena ou de necessidade é que provocaria, assim, que seria a causa da amabilidade. E, claro, talvez a ligação entre a amabilidade e a piedade seja essa coisa de que a pena é um dos requisitos ou um dos moventes ou uma das causas da amabilidade. E o que é a piedade? Consiste numa certa pena causada pela aparição de um mal destruidor e aflitivo, afetando quem não merece ser afetado, podendo também fazer-nos sofrer a nós próprios ou a algum dos nossos, principalmente quando esse mal nos ameaça de perto. E aí, é claro que as pessoas elas não sentem as emoções separadamente. As emoções elas se manifestam ali conjuntamente. E aí, se você prestar atenção, há aqui uma certa lembrança ou reminiscência da piedade em relação ao medo. Se o medo era um sentimento de terror causado pela possibilidade de um mal, a piedade se manifesta em relação a um mal instalado, a um mal que aconteceu, a um mal que está presente no outro. De certa maneira, em nós próprios, mas ninguém tem pena de si mesmo, geralmente. Mas a pena
ela se refere a um mal causado a outrem. Ora, se o medo é a possibilidade de um mal em mim, a piedade, ela é a visualização de um mal no outro. E aí, claro, se você sempre nessa dinâmica nossa de fazer referência das paixões ao caráter retórico. Então, se você defende, se você busca estar na posição de quem defende, então, a depender da situação e da circunstância, você vai querer provocar no ouvinte o sentimento da piedade. E aí, nesse caso, teria que mostrar que o seu patrocinado estaria sofrendo de um mal, e não é um malzinho qualquer, é um mal que seria digno de pena. Assim também quem acusa. Quem acusa pode usar da piedade justamente para dizer que alguém, o acusado, ele provocou um mal tamanho que só um sentimento de pena poderia ser gerado pela situação causada por ele. Então, nesse sentido, você percebe que as emoções, elas podem servir a diferentes tipos de discurso retórico. Retornemos aqui ao nosso texto. O que é que causa a piedade? Em relação a quem se encontra numa situação de tal ordem que há de se pensar que ele próprio ou alguém de sua proximidade poderia sofrer um mal idêntico. Também, quando se crê que existem pessoas honradas e que, em geral, quando estamos dispostos a lembrar-nos de que tais males já nos aconteceram. E aí essa coisa do mal que eu passei. Então, se você conseguir mostrar para as pessoas que aquele mal que agora está sendo sofrido, ele já foi sofrido, pode ser sofrido pelo outro, então isso também é causa da pena. Tudo que é penoso ou doloroso pode causar a compaixão. Da mesma maneira, tudo que causa a morte, assim como todos os males importantes causados pela fortuna, pela sorte. Fortuna aqui tem um sinônimo de sorte. E aí, dos nossos semelhantes, pela idade, isso aqui é em relação a quem, né? Em relação a quem sentimos a piedade, dos nossos semelhantes, pela idade, pelo caráter, pelo modo de ser, pela dignidade, o nascimento, e em todos os casos em que nos sentimos claramente mais ameaçados pelas desgraças que nos possam atingir. Então, essa foi a piedade. Já a indignação, e aí vale, de certa maneira, o retorno àquela questão se Aristóteles teria abandonado ou não o diálogo entre as oposições das emoções. Veja que no conceito da indignação, ele tem ali uma relação tem uma certa aparência com a piedade, mas também ela tem um ingrediente a mais. O que é isso? Ora, já a indignação, ela é uma pena sentida relativamente a quem goza de bens imerecidos. Ora, se você voltar à piedade, a piedade é uma emoção causada pelo mal vivido pelo outro. Já na indignação, é uma emoção causada pelo bem que o outro experimenta sem merecer. E isso causa em nós a indignação. E em relação a quem nós sentimos a indignação? Em relação às pessoas que têm um bem que adquiriram recentemente, os governantes, os poderosos, os que têm muitos amigos, os filhos bons, as coisas ou as coisas do mesmo gênero, principalmente se esses bens servem para adquirir outros. A nossa indignação se mantém mais
acesa. Não entendi aqui muito bem o porquê do nosso autor ter colocado em relação aos bons filhos, que causaria a indignação. Por causa de um homem de bem que não adquire algo, quer dizer, em relação a quem nós sentimos a indignação. Por causa de um homem de bem que não adquire algo que é proporcional à sua virtude, por causa daquele que se acha digno dos maiores bens e os possui sem merecimento, e por causa do ambicioso que aspira a certos privilégios e o consegue sem merecer. Em todos esses casos, causam em nós a indignação. No caso da inveja, e aí essa é a nossa penúltima, das nossas emoções aqui estudadas, a inveja consiste numa certa pena sentida contra os nossos semelhantes, devido ao êxito visível alcançado nos bens referidos acima, não para nosso proveito pessoal, mas por causa dele. Ora, na inveja você tem o ingrediente do fato de não há aqui um questionamento acerca se o outro não merece, mas é uma certa tristeza, um descontentamento em virtude de algo que o outro tem. Esse algo não necessariamente precisa ser material, mas esse descontentamento é causado em virtude daquilo que o outro tem e que eu não tenho. Fica também claro por que motivos se gera a inveja, é que a propósito de quem ou em que disposições se sente alegria as pessoas propensas à inveja e a que disposição acompanha esse sentimento de pena. São propensos à inveja aqueles a quem pouco falta para tudo terem, por isso é que os que realizam grandes obras e os homens de sucesso, de certa maneira, são invejosos, pois creem que todos querem tirar-lhes aquilo que é seu. Também os honrados por causa de uma razão especial e principalmente pela sabedoria e felicidade. Também os ambiciosos são mais invejosos do que os que não têm ambições, e o mesmo que se diga daqueles que se acham sábios, porque a sua ambição, nesse caso, seria a sabedoria. E, em geral, os que buscam a glória num determinado campo são mais invejosos nesse campo. Também são invejosos os espíritos mesquinhos, porque tudo lhes parece grande. E assim nós aqui fechamos a inveja e Aristóteles retorna o diálogo entre os opostos quando ele fala da inveja e da emulação. Talvez alguns de vocês não conheçam o termo emulação, mas vocês conhecem a inveja branca, né, na nossa terminologia aqui do Brasil. E a inveja branca é o sinônimo de emulação aqui da retórica do Aristóteles. É um sentimento que incute alguém a tentar igualar-se ao outro ou a superá-lo em mérito naquilo que é bom. Assim, a emulação é uma coisa boa e própria de pessoas de bem, diferente da inveja, que é desprezível e característica de quem é vil. Dessa forma, a emulação é o sentimento de imitar homens que possuem bens dignos e honrosos e que são pessoas que se preparam para conseguir tais bens e que ainda não possuem, mas que seria possível vir a obter. Então, se a inveja é a tristeza pelo bem que o outro aparenta ter, pela grandiosidade que o outro aparenta ter, ou por aquilo que eu ainda não tenho, na emulação, ela se refere ao desejo de possuir bem, os bens de outro, não no sentimento de tristeza por aquilo que o outro tem, mas porque ele merece ser imitado, ele merece ser reconhecido, e ser como ele é algo bom. O motivo que leva à emulação
O motivo que leva à emulação é por serem honestos, os que possuem os bens desejados e dignos de tais bens, ao contrário lá da indignação, que ficamos indignados em relação a quem possui bens sem merecê-los. Esses bens podem ser de várias naturezas, riquezas, a quantidade de amigos, cargos públicos, outras honras semelhantes, e bens honoríficos provocam a emulação necessariamente, as virtudes também que são benéficas. As pessoas que suscitam a emulação, elas são aquelas as que suscitam, as que provocam. Então, nesse sentido, quem é causa da emulação? As pessoas que adquirem bens honrosos, dignos de honra, como a coragem, a sabedoria, a liderança, e aqueles que exercem autoridades, como os estrategistas, os oradores, aqueles que possuem poderes idênticos, também a quem querem se igualar, aqueles que querem ser reconhecidos ou ter muitos amigos, os que tecem, aqueles que merecem elogios. Bens honoríficos são os bens de honra. Pois bem, então, nós finalizamos assim o estudo sobre o livro 2 da Retórica do Aristóteles, entendendo que não basta para ter força de um discurso convincente apenas o conteúdo do nosso discurso, a mensagem do nosso discurso, que não basta apenas o elemento do caráter do orador, mas que é preciso também que o orador ele compreenda o que o discurso é capaz de causar no ouvinte e ele buscar esse sentimento que o ouvinte sente a partir do que ele escuta do orador. Eu chamo a atenção de vocês para o fato de que há algumas particularidades nas diferentes retóricas, e aí é preciso que a gente possa também sempre se lembrar disso, por vários motivos. Primeiro, porque o conjunto dessas paixões, talvez, nem todas elas combinem com o direito, né? Porque estamos aqui falando da retórica, do discurso epidídico, do discurso político e do discurso judiciário, que Aristóteles utiliza com o nome de deliberativo, que é no caso do discurso político, a retórica judicial. Um outro elemento pelo qual nós devemos ter essa atenção é porque o conjunto dos discursos e das paixões aqui estudadas, elas às vezes combinam ou não com uma determinada posição que você assume na retórica judicial. Ou seja, se você assume o caráter de defesa, né, a posição de defender, talvez haja alguma dessas paixões que seja mais apropriada àquele que defende, e talvez haja outras paixões, outras emoções a serem causadas do ouvinte que sejam mais convenientes com aquele que acusa. Espero que vocês tenham gostado e eu finalizo aqui com vocês esse estudo sobre o livro 2 da Retórica do Aristóteles. Valeu!